Foi apresentada em 1989 e veio revolucionar a forma como o público em geral passou a olhar para os automóveis desportivos, com prestações muito acima da média, mas que até então eram normalmente veículos difíceis de conduzir e de explorar. Hoje vou apresentar-vos um dos mais emblemáticos desportivos japoneses de todos os tempos, o Honda NSX. O Honda NSX veio modificar completamente essa forma de experimentar as altas competências de um desportivo de motor central. A começar pela sua carroceria, há uma inspiração muito próxima dos Ferrari. O Ferrari de referência era o Ferrari 328, mas houve claramente a inspiração de fazer uma versão japonesa de um Ferrari. Os engenheiros da Honda fizeram um excelente trabalho a modernizar e a normalizar, no fundo, muitas das dificuldades de conduzir um automóvel com estas características. E quando olhamos para a carroceria, a primeira coisa que percebemos é um equilíbrio dinâmico muito grande, um equilíbrio de linhas muito grande, com esta secção vidrada que foi inspirada nas canópias dos aviões e que tem uma particularidade de ter um óculo traseiro enorme. O Honda NSX tem motor em posição central traseira, tem um motor V6 com abertura a 90 graus, tem 3 litros de capacidade. Este motor tem uma particularidade, tem naturalmente o sistema de variação de fase e de admissão que permite que o motor tenha dupla personalidade em baixas rotações, é bastante suave e gentil, e depois quando subimos de rotações muda de temperamento e passa a ficar com um temperamento bastante mais explosivo. A potência pode não impressionar muito, 274 cavalos, no entanto, na altura, permitia perfeitamente andar taco a taco com estes desportivos, os Ferrari, os Porsche, que existiam então e que tinham potências também muito próximas. Em termos de desempenho, a velocidade máxima eram 270 km/h e a aceleração era abaixo dos 6 segundos, dos 0 aos 100, que era uma performance também bastante interessante para a época. O que diferenciava o NSX dos outros desportivos era o facto de ser construído em alumínio, o que fazia com que fosse bastante mais leve do que os seus concorrentes. Estamos a falar de um peso na ordem dos 1.350 a 1.370 kg, o que tornava tudo muito mais fácil, porque o peso é o principal inimigo dinâmico e, portanto, com a ausência de peso, tudo isto se torna mais fácil, mais simples e o que acontece é que este automóvel, com a sua suspensão independente nas 4 rodas, forma quase um centro de ligação à estrada independente em cada uma das rodas e tudo isso é transmitido com muito rigor ao piloto. É sobretudo digno de nota que o NSX teve para o contributo da sua evolução e da sua preparação dinâmica, o contributo de Ayrton Senna, que ficou com a sua imagem naturalmente ligada ao NSX, que aliás utilizava quando estava em Portugal, por exemplo. Este tem exatamente a mesma decoração de um deles, tem também a matrícula muito próxima e esta ligação ao tricampeão de Fórmula 1 brasileiro dá também outro carisma aqui. E agora, enfim, está na altura de irmos para o volante e ver como é que o Honda NSX se desembaraça destas estradas aqui ao lado do Rio Mondego. A repartição de pesos é fantástica, com 48% à frente e 52% atrás. Um pormenor de classe também é que tem as jantes da frente são de 15 polegadas e atrás são de 16. Sendo as jantes de relativamente pequena dimensão, os discos de travão também não podem ser muito grandes e há uma certa fadiga que se instala rapidamente e a travagem sempre foi considerada um dos pontos mais fracos ou menos fortes do Honda NSX. O motor é um regalo muito suave em baixa rotação e depois quando carregamos um bocadinho mais no acelerador
ele sobe, tem uma alma fantástica. No caso do Honda NSX não é tanto o quanto faz, qual é a velocidade máxima, qual é a aceleração, é sobretudo a forma como faz. Tem um comportamento muito equilibrado em que comunica muito bem ao piloto, ao condutor, o que se está a passar com as suas 4 rodas e que dá bastante controle para nós tomarmos as melhores decisões em cada momento. A caixa de 5 velocidades tem umas relações bastante longas, também era um bocadinho característico da época, mas que ao mesmo tempo também fazem com que seja muito fácil circular em cidade, numa utilização perfeitamente normal, em segunda, em terceira, e depois quando precisamos temos sempre mais rotações para ir buscar e para descobrirmos aqui o outro lado do Honda NSX. No final dos anos 90, a Honda continuou a evoluir o Honda NSX com o NSX-R, ligeiramente melhorado, talvez um bocadinho mais competente para uma utilização de track day, mas foi produzido em muito poucas unidades e apenas com a condução do lado direito. Incrível pensar que este Honda NSX foi lançado há 35 anos e continua um automóvel com um desempenho absolutamente atual, o que é realmente a melhor homenagem que podemos fazer aos engenheiros da Honda que desenvolveram este automóvel icónico, emblemático e que, como clássico, continua a ser altamente desejável.